Senhor, irmão. Eu queria falar a respeito da oração. Que o Espírito Santo nos oriente e nos ensine através desse pequeno ensino. Que Ele venha abrir os nossos olhos espirituais e o nosso entendimento em relação à nossa intimidade com Deus e à nossa vida com Deus. Tem um versículo que me chama a atenção, onde um dos profetas diz, o Senhor diz através desse profeta, o Senhor diz assim: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. É um versículo um pouco famoso, mas ele é pouco entendido, ele é pouco compreendido. Porque aqui o Senhor está dizendo que há uma falta de comunicação entre o povo e Deus. O povo está usando o meio errado para se comunicar com Deus. O povo está usando os lábios. O povo está usando a boca, a língua, para se comunicar com Deus. E Deus diz: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Porque, na verdade, o que importa para o nosso Deus não é o que tu fala com a tua boca, mas o que tu fala com o teu coração. Eu fico impressionado quando nós pedimos para alguma pessoa orar, ou alguém pede para alguma pessoa orar, e a pessoa diz assim: eu não sei orar. Quando uma pessoa diz eu não sei orar, ela literalmente está querendo dizer: eu não sei o que é intimidade com Deus. Eu não sei o que falar com Deus. Eu não sei como falar com Deus. Porque nós entendemos que orar é como se fosse ter uma boa eloquência, ou como se fosse falar bonito, ou como se fosse escrever um texto com belas palavras. Isso não é orar. Nós vemos as orações de pastores ou de líderes e eles oram com muita eloquência, só que não há resultados. Por quê? Porque eu arrisco dizer que Deus não está escutando estas orações. Deus não está escutando estas orações. Por quê? Porque estão orando com os lábios. E não se ora a Deus com os lábios, não se ora a Deus com palavras bonitas, se ora a Deus com o coração. Eu te pergunto, como orar? Eu te digo, ore com o teu coração. Somos ensinados a ser falso na frente das pessoas e queremos ser falsos com Deus. O Senhor Jesus dá um exemplo de duas pessoas, um fariseu e um publicano. Essas duas pessoas, eles vão ao encontro do templo para orar. Eles vão para orar. Eles vão para falar com Deus, porque oração significa falar com Deus. Nada mais e nada menos do que isso. Não há meios para a oração. Não há chaves para a oração. A única chave da oração é a sinceridade, é a única. Não tem outro. Fala 3 vezes Pai Nosso que Deus vai te escutar. Fala em nome de Jesus alto que Deus vai te escutar. Fala em nome de Jesus fino que Deus vai te escutar. Grave que Deus vai te escutar. Pula, dá 2 giros pro lado que Deus vai te escutar. Não.
Eu quero te dizer que se alguém te ensinou que há segredos para a oração, eu quero te dizer nessa noite que não há segredo para a oração. A oração bem feita é aquela feita com o teu coração. Essa é a oração que Deus escuta. Porque, continuando a história, Jesus disse que o fariseu chega de frente para o templo e diz assim, de frente para o altar e diz assim: Senhor, obrigado porque eu não sou que nem aqueles pecadores. Eu dou o dízimo da hortelã, eu oro 3 vezes por dia e eu vivo em santidade. Obrigado porque eu não sou como aqueles pecadores. É isso que vimos nas igrejas hoje. E, ao contrário, o publicano diz assim, Jesus diz que o publicano curva a sua cabeça e ele diz: Senhor, me perdoa, porque eu não sou digno de olhar para o céu, porque sou pecador. Vira as costas e sai do templo. Observe que Jesus não diz que ele se ajoelhou, Jesus diz que ele simplesmente curvou a sua cabeça. E Jesus diz assim: qual das duas orações Deus ouviu? Jesus fala: em verdade vos digo, que Deus ouviu a oração do publicano. Então, nós se enganamos nos dias de hoje a respeito da oração. Por quê? Porque você quer falar para Deus que você não acredita no que Ele vai fazer. Mas como você aprendeu a ser falso, a ter uma falsidade, a colocar uma máscara na presença das pessoas, você também acha que isso vai funcionar com Deus. Então você não acredita que Deus vai fazer, mas com a tua boca você diz eu creio, mas você não crê. Mas com a sua boca você diz eu creio, mas o teu coração diz que você não crê. Então deixa eu te falar, a oração que Deus está ouvindo é a do teu coração. Quando o profeta diz assim, olha, Deus vai fazer isso, e você fala com a tua boca eu creio, mas com o teu coração eu acho que isso não vai acontecer, Deus está ouvindo o teu coração. Muitos dizem eu não sei orar, mas eu tenho uma coisa para te dizer, todos oram o tempo todo. Todos. Todas as pessoas do mundo oram. Todas as pessoas que têm coração, que significa espírito de vida, todos que têm espírito, um espírito dentro do seu corpo, até porque se você não tiver o espírito dentro do seu corpo, você está morto. Então todos aqueles que estão vivos oram. A prostituta, ela ora. O ladrão dentro da cadeia, ele ora. O assassino, ele ora. O padre, ele ora. O macumbeiro, ele ora. Ora a Deus. O crente, ele ora. O irmãozinho lá do último banco, ele ora. O pastor que está de terno lá em cima, ele ora. Só que qual é a diferença? Todos oram com a boca. Perdão, muitos oram com a boca, mas a oração verdadeira é a do coração. Você quer ver uma oração verdadeira? Eu vou te falar. Uma prostituta, vou dar um exemplo para que você entenda. Talvez uma prostituta que esteja só, pegar bem pesado para ver se vocês acordam. Uma prostituta que esteja só de calcinha. Imagine uma mulher só de calcinha na rua. Só de calcinha ela está, não tem nem mais uma roupa. Ela está com um salto, ela está de calcinha e ela está sem sutiã e ela está rodando uma bolsinha na esquina. E ela é bonita e ela é atraente. E ela destruiu 8 casamentos. Ela já destruiu 8 casamentos. Mas esta mulher que está na esquina, ela está encostada, rodando a bolsinha com a boca fechada e com uma cara de sensual. Mas dentro do coração dela, ela diz por um momento: Senhor Jesus, como eu queria sair deste lugar e ter uma família.
Uau! Deus escutou a oração desta mulher. Deus escutou a oração desta mulher. Esta mulher que você olha e diz, ela é endemoniada, ela jamais pode ir para o céu. Ainda bem que eu não sou como ela. É possível que Deus esteja escutando mais a oração dela do que a sua, que está na igreja, com a mão levantada, dizendo, Senhor, eu te amo, Senhor, eu te adoro, mas no teu coração está assim, ai que saco, eu não queria nem estar aqui, eu queria estar na pizzaria, eu queria estar no cinema, eu nem gosto muito de vir no culto, eu nem gosto muito disso, eu nem gosto muito daquilo, mas com a sua boca você faz uma carinha de anjo, você levanta a sua mão e você diz, só Jesus é o Senhor, só Jesus é o Senhor. Aí sabe o que Jesus fala? Assim como ele falou para os fariseus, as prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro do que vocês. Isso não é eu que estou falando, Jesus que disse para os fariseus. As prostitutas estão entrando no reino de Deus primeiro do que vocês. Quando uma pessoa, aleluia, entende o que é a oração, ela não fica mais constrangida de orar na frente de ninguém. Porque ela entende que a oração não é falar bonito. A oração não é ter eloquência. A oração não é ter um tom grave na voz. A oração não é uma canção. A oração são palavras sinceras do teu coração até o coração de Deus. Eu me lembro que eu estava um dia orando no monte não, estava passando no monte e havia alguns pastores reunidos ali, outros presbíteros, sei lá. E eles, vamos orar para descer. Demos as mãos, tinham umas 5 pessoas. Eles começaram, Senhor Todo-Poderoso, isso e aquilo, aí foi passando. E eu com os olhos fechados, segurando as mãos deles. E quando chegou na minha vez, eu disse, Senhor, abençoa. Foi até no dia da greve dos caminhoneiros. Falei, Senhor, abençoa aqueles caminhoneiros. Não deixem que nada aconteça de grave na vida deles, Pai. Por favor, é o que eu te peço nessa tarde, Senhor. Amém. E simplesmente o ambiente mudou. E quando eu abri os olhos, eles olharam para minha cara meio assustado, tipo, sem saber o que estava acontecendo. E o ambiente, a qual estava normal, começou a ficar um ambiente diferente, onde dava para sentir notória a presença do Espírito Santo. Assim também foi numa firma que eu trabalhava, onde 80 pessoas sentiram o ambiente de um galpão mudar. Imagine um galpão com um navio nesse galpão. Imagine 80 pessoas de mão dadas. E agora imagine uma oração de 30 segundos ter o poder de mudar completamente o ambiente do galpão inteiro. Imagine 30 segundos de oração fazer pessoas chorarem, fazer pessoas ficarem de boca aberta, alguns sem entender o que estava acontecendo. Imagine 30 segundos de oração. Que palavras que eu usei para tal façanha acontecer? Que palavras que eu usei? Você acha que foi a eloquência que fez isso? Você acha que foi palavras persuasivas? Como você consegue persuadir alguém em 30 segundos? O que você acha que aconteceu? Eu te falo o que aconteceu. Aconteceu uma oração de coração e de sinceridade. Foi isso que aconteceu. Então, quando alguém é como se fosse a oração de Elias. A oração de Elias foi a oração mais curta da Bíblia,
a oração mais curta da Bíblia, aproximadamente, acho que foi 10 segundos ou 15 segundos, a oração de Elias, e caiu fogo do céu. Por que ele não precisou? Ó, Senhor, não sei o que, blá, 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 não. Ele simplesmente falou, mostra que há Deus em Israel. E o fogo caiu do céu e consumiu o altar. Sabe, irmãos? Nós temos que começar a entender o que é evangelho. Porque muitos acham que evangelho é falar bonito. Muitos acham que evangelho é usar uma roupa decente. Muitos acham que evangelho é andar de cabeça erguida na rua. Ou achar que é mais santo do que a outra pessoa. Isso não é evangelho. Evangelho é sinceridade. Evangelho é um amor sincero. Paulo disse assim, ame os seus irmãos, mas não de um amor fingido. Olha isso. Ele diz, não com um amor fingido, mas um amor verdadeiro. O evangelho é matar o teu eu para que Jesus cresça. Quando João Batista disse que eu diminua, ele estava dizendo que o meu eu diminua, para que ele cresça. Que o meu eu diminua para que Jesus cresça. Porque Jesus só pode crescer quando o nosso eu diminui. E o nosso eu só pode diminuir com uma oração sincera diante de Deus. Por que você acha que as pessoas oram 10 anos na igreja, 10 anos, elas congregam 10 anos servindo a Deus, e elas não têm uma mudança notória de caráter, nem de unção na vida delas, nem de nada. Não há uma mudança notória, não há. É o mesmo emprego, é a mesma briga no casamento, é tudo a mesma coisa, só que elas dizem que são servos de Deus. Elas dizem que carregam a presença de Deus, elas dizem que são pessoas salvas. E elas oram bonito. Elas oram bonito. Eu observei, eu vou comentar isso com vocês. Eu observei nas igrejas uma coisa. As pessoas que oram mais bonito são as que menos têm fé. Eu observei isso. As pessoas que mais oram bonito é as que menos têm fé. Eu observei que as pessoas que mais têm fé é as pessoas que mais oram feio, atrapalhado ou não com uma eloquência bonita, com palavras muitas vezes que nem combinam, verbos errados. São as pessoas que mais têm fé. Agora, aqueles que oram tudo certinho são as que menos têm fé. Observa as orações de milagres. Quando acontece algum milagre, observe as orações de uma pessoa que ela ora e você sente a presença de Deus. Você vai ver que não tem boniteza na oração. Não tem boniteza na oração. É simplesmente palavras lançadas, só que palavras sinceras diante de Deus. Agora, tem gente que ora e você olha assim e fala, nossa, aquela pessoa ora muito bem, viu? Olha como aquela pessoa ora bem. Olha isso. Aquela pessoa ora muito bem. Esse tipo de oração é aquela que não vai fazer efeito nenhum. Então, eu queria ensinar vocês a pararem com esse negócio, porque também já está na hora, né? De acordar e entender quem é Deus e quem é você na presença de Deus. Porque uma oração bem feita, né? Apesar que não existe oração bem feita, toda oração de coração ela é bem feita. Então, temos isso, porque a gente tem a necessidade, presta atenção, o ser humano ele tem a necessidade de mostrar que ele é bom para os outros. Essa é a verdade. O ser humano ele tem essa necessidade de ser admirado, de querer admiração. Não, eu vou orar
mas eu vou orar para todo mundo ver que eu sei orar. Pronto, é uma oração que Deus não vai escutar. Vai ser legal, você vai fazer o teu show, todo mundo vai bater palma, o irmão ora bem, a irmã ora bem. Só que nada vai acontecer, porque tu já recebeu o teu galardão. Nada vai acontecer, não se preocupe. Vai tudo continuar do mesmo jeito que está. Não vai mudar a vida de ninguém, não vai converter ninguém, não vai libertar ninguém, mas você vai ter a glória que você procurou. Então, eu acho engraçado quando a gente fala assim, irmão, pode orar. E a pessoa fala, eu não sei orar. Porque porventura alguém sabe orar? Eu queria conhecer uma pessoa que sabe orar. Porque a Bíblia que eu leio diz que o homem não sabe orar. E se a Bíblia que eu leio diz que o homem não sabe orar, então eu acredito na Bíblia. O apóstolo Paulo diz: o homem não sabe orar como convém. É por isso que é necessário pedir ao Espírito Santo. Ou seja, então definitivamente o homem não sabe orar. É por isso que os discípulos, hein, judeus, gente que ora bastante, perguntaram a Jesus: Senhor Jesus, nos ensina a orar. Nos ensina a orar. Olha isso. Eles mesmos declararam que eles não sabiam orar. Sabe por que eles não sabiam orar? Porque eles estavam acostumados a falar com a boca e não com o coração. Porque quem está acostumado a falar com a boca verdadeiramente não sabe orar, porque a oração ela é feita com o coração. É por isso que Deus diz: esse povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. É como outro dia, eu estava orando a respeito de um algo, mas a minha boca dizia uma coisa, mas o meu coração estava preocupado com outra coisa. Olha que loucura. E a gente quer mostrar para Deus que a gente não está preocupado com aquele problema que está nos preocupando. Olha que loucura. Aí a gente quer disfarçar diante de Deus. Ah, Senhor, eu creio que tu vai resolver aquele negócio, mas o teu coração está naquele negócio. Mas aí tu finge que não tá, e aí a tua boca fica falando: não, Senhor, meu Deus amado, eu te amo, aleluia, Senhor, tu és digno de toda a glória. E o teu coração está cheio de preocupação. Deus não está escutando a tua oração. É por isso que o teu problema vai continuar. Enquanto você não entender que você não pode esconder nada de Deus, os teus problemas vão continuar te preocupando. Agora, quando você chegar e dizer assim: Senhor, eu não consigo nem orar, porque eu não quero nem orar, eu não estou acreditando mais em nada, tá tudo errado aqui, entendeu? Eu não quero te adorar porque eu não sei te adorar, eu não sei nem se o Senhor escuta a minha adoração, isso e aquilo. E aí você vai falar, você vai fazer uma oração sincera, você vai estar falando o que está no seu coração. Aí Deus vai escutar. E aí Deus vai descer e vai sarar o teu coração e vai resolver os teus problemas. Porque você vai continuar, não, você vai entrar e você vai começar a orar de verdade. Porque a oração verdadeira é aquela oração do coração. Aleluia. Essa é uma oração genuína, essa é uma oração onde Deus escuta. Agora o Senhor Espírito Santo me trouxe aqui no meu espírito a passagem de Adão. Quando Deus desce, Adão estava acostumado a orar com o coração, porque Adão falava a língua de Deus. E qual é a língua de Deus que ninguém sabe? Adão falava a língua de Deus, ele orava com o coração. Só que um certo dia ele pecou e ele se escondeu. Aleluia. E aí Deus desceu no jardim. Olha que palavra reveladora. Deus desceu no jardim e foi atrás de Adão. E Deus disse a Adão: aonde tu tá? E Adão sai de trás do arbusto. Olha isso. E Deus diz assim: o que tu estava fazendo no arbusto? Aí Adão diz assim: eu vi que tu chegava e eu me escondi porque estava nu. Olha isso.
Eu me escondi porque estava nu. Sabe o que ele estava querendo dizer? Oração com a boca. Estava querendo ser falso na frente de Deus. Estava querendo fingir, encobrir as coisas na frente de Deus. Porque o coração dele não estava isso. No coração dele não estava isso. Aí ele pegou e fez o quê? De vez ele orar com o coração, ele orou com a boca. Ah, eu me escondi porque eu estava nu. E Deus falou para ele, quem falou para tu que tu estavas nu? Ou seja, Deus estava falando para ele, ô, acorda, tu quer ser falso na minha frente? Tu quer ser falso, tu quer agir com falsidade diante de mim, que sou todo poderoso, que te criei, que sonda o teu coração? Acorda, Adão. Quem falou para tu que tu estava nu? Como tu sabe que tu estava nu? Aí Deus dá uma chance para ele, por acaso tu comeu do fruto proibido? Aí ele diz, a mulher que tu me deste, deu do fruto para mim e eu comi. Tá entendendo isso, irmão? Tá entendendo isso? Uma oração bem feita não é uma oração demorada, apesar que passar tempo na presença de Deus é tremendo, gera muitos benefícios para o nosso espiritual e também para a nossa vida material, porque o espiritual foi feito primeiro do que o material. Então, se você ir bem lá no céu, você vai bem aqui na terra. Mas se você não for bem lá no céu, você também não vai bem aqui na terra. Ou às vezes até pode ir bem aqui na terra, mas no final não é muito legal. Então eu queria deixar esse ensino para você, para que quando a gente for orar, a gente comece a orar com o nosso coração. Porque uma oração feita com o teu coração é uma oração que Deus ouve.